O PIB do agronegócio brasileiro apresentou ligeiro avanço de 0,19% no primeiro trimestre de 2023. O cálculo foi feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, em parceria com a CNA. O resultado, gente, reflete comportamentos opostos em termos de preços e volumes. Por um lado, o crescimento foi sustentado pela safra recorde no campo. E, por outro, o desempenho do PIB foi prejudicado pelo movimento de preços desfavoráveis ao setor. A gente tem falado milho, soja, o preço das commodities caindo. A previsão é de um crescimento de 35,9% em 2023, ou seja, mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. O PIB do agronegócio engloba todas as atividades desenvolvidas antes, dentro e fora da porteira. Mas esse crescimento deve ser puxado principalmente pelo setor primário, que deve crescer 5,6% e movimentar 760 bilhões de reais. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também projetam altas de 0,4% para o PIB da agroindústria, que alcançaria 609 bilhões de reais, e de 0,6% para a área de serviços voltados ao setor, para pouco mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Já o PIB dos insumos deverá cair 15,7%, em boa medida graças à queda dos preços dos fertilizantes. A agricultura familiar e sustentável, com foco na produção de baixo carbono e boas práticas no campo, foi o foco do anúncio de hoje do Plano Safra. São mais de 77 bilhões de reais que serão aplicados nessa faixa de produtores. E para falar com a gente sobre o Plano Safra, vamos conversar ao vivo aqui no canal com o vice-presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Tiago Lopes, que está aqui do meu lado. Muito boa tarde. Boa tarde. Tiago, e o anúncio de hoje? Ontem a gente teve o plano empresarial, hoje o plano da agricultura familiar. Contempla esse setor? Hoje a agricultura familiar está em festa, né? Vamos se dizer assim. Um plano safra específico, que há 6 anos não vinha sendo feito, era um plano safra conjunto, né, com o agronegócio comercial. Então, nós do setor, os nossos filiados em todo o Brasil estão felizes com essa proposta, com esse plano safra de 77 bilhões,7, que foi anunciado hoje, com ênfase, né, na agrodiversidade, na sustentabilidade e no orgânico a todos os agricultores familiares. É claro que todo mundo esperava, tanto grandes como pequenos, um juro menor, né, Tiago? Caiu um ponto percentual, mas hoje, em conversa com alguns economistas dentro da Confederação, a gente pôde analisar que ainda assim foi bom, mas podendo melhorar cada vez mais, e vamos ver como chegará na ponta essa taxa, né? Vamos esperar aí em agosto o Banco Central com nova taxa da Selic, que pode ajudar a essa taxa de juros lá na ponta ser melhor. Tiago, para a gente poder entender um pouquinho, a gente pega esses 77 bilhões de reais. Como é que eles estão distribuídos no Brasil? Como serão distribuídos no país assim? Hoje, a grande carteira, que é 71,3 bilhões, que vai ser injetado no Pronaf, a grande carteira está no Banco do Brasil, onde vai ser difundido através das agências dos bancos nos municípios. A gente tem um canal aberto com o Banco do Brasil. Esperamos que esse recurso, a partir do dia 2 de julho, seja pulverizado o quanto antes para dar resultado na economia interna, na produção desses pequenos produtores, nesse pessoal que está esperando ansiosamente esse plano safra. E assim refletir na inflação com maior produção dos agricultores familiares e a modernização, que é um foco que foi tratado hoje do programa Mais Alimentos, que é a modernização tanto da frota, da plantação e da colheita, como também da logística. Foi muito difundido e isso é muito bom para o agricultor familiar. A gente tem acompanhado aqui no Agro Mais o ministro Paulo Teixeira falando da necessidade de adequação do parque industrial das máquinas para aqueles pequenos agricultores, né? Um tratorzinho menor, uma máquina que
possa participar ali da produção numa pequena propriedade, às vezes um grande trator nem consegue entrar. Tem recursos para a compra dessas máquinas também? Foi contemplado? O ministro falou muito disso. Foi contemplado nesse plano safra, há uma questão, acho que de 8 bilhões foi disponibilizado só para o programa Mais Alimento. Isso é essencial para o agricultor familiar. Hoje nós temos um país continental, então a logística e a mecanização desse produtor abaixa diminuir o custo e assim o produto chegar ao mercado com um preço melhor. Então o nosso ministro Paulo Teixeira foi muito feliz quando ele reativa o programa Mais Alimentos e consegue disponibilizar um aporte muito grande para esse programa. E isso para o agricultor familiar, a juros pequenos, vai ser de suma importância. Outra questão também que a gente tem destacado aqui, Tiago, é a questão da política dos preços mínimos, né? O presidente Lula falou disso hoje mais uma vez, garantir que o produtor, que ele tenha coberto esse custo de produção com a sua margem de lucro, né? Tanto grande quanto pequeno, enfrenta esses problemas. Hoje a gente sofre muito com a oscilação do mercado. A gente está vendo aí um mercado que os preços estão cada dia mais dos grãos caindo, dos insumos, e isso prejudica quem planta e quem produz, porque cada dia mais vai só desvalorizando a produção. Então, a segurança em manter um valor de seguridade ao colher, isso para o produtor é muito importante. Deixa de aquele produtor que tem onde armazenar, segurar o seu produto, para que isso é uma cadeia. Todos sofrem. Sofre aquele que espera o preço aumentar, sofre aquele que precisa do insumo e sofre o consumidor na cidade que vê os aumentos dos produtos indo lá em cima e assim aumentando a inflação. Segurando o preço, o produtor vai ter um preço mínimo regulado pela Conab, que foi o presidente anunciou hoje, e nisso vai dar segurança para ele vender o seu produto. Independente do mercado estar baixo ou não, ele vai ter a segurança de um preço que possa cobrir os custos de produção e assim ele vai vender tranquilamente. Tiago, estoques reguladores também fazem parte da estratégia do governo para poder formar esses estoques. Você, que é do setor da agricultura familiar, dos cooperativados, como é que vocês veem essa proposta de formar esse estoque regulador? Eu acho importante para segurar o preço para o produtor não ter percas, tanto o pequeno produtor quanto o produtor comercial. Então, essa foi uma proposta que o governo colocou hoje no lançamento do Plano Safra, a Conab reativar os seus armazéns, reativar a sua armazenagem para se manter o preço. Então, eu como representante de uma entidade de 1.500.000 filiados, eu fiquei feliz com as propostas. Agora é trabalhar e colocar essas propostas para os nossos agricultores saírem cada vez melhor com a produção. A gente fala de classes como assentados, agricultores familiares e pequenos produtores. Todos eles estão dentro de uma linha ou de uma faixa de produção que são a dos pequenos. Mas no caso da agricultura familiar e dos assentados, como é que vocês fazem essa interlocução? Dentro do Plano Safra tem uma diferenciação que é o Pronaf tipo A e o Pronaf B. Então, essa é a diferença de valores que são e de juros também. Hoje também tivemos no Plano Safra de hoje a inclusão dos indígenas e quilombolas junto nessa faixa do Plano A, que é a faixa dos assentados, com juros menor. Também tivemos hoje também para ajudar a abaixar o custo da cesta básica, que é um custo de produtos exclusivamente da agricultura familiar. Esses produtos são cerca de 30 produtos que necessariamente assentados da reforma agrária, na sua grande maioria, produzem. Então, os juros para esses produtos da cesta básica vão ser diferencial ao Plano Safra Total, que vai ser de 4% ao ano. Parece também que há uma diferenciação com relação a produtos
orgânicos, não é verdade? Certo, tem um incentivo a esses produtos também, aos produtores. Então, o que a gente pode analisar, Valtênis, é que tivemos no bojo desse Plano Safra um pequeno espaço para cada produtor, aquele da biodiversidade, o produtor de orgânico, o produtor indígena e quilombola, que eles produzem em sistema de comunidade, e assim podemos atingir juros mais baixos para esses produtos específicos. Os orgânicos e os produtos de biodiversidade foram os melhores contemplados com a taxa de juros, chegando a 3% ao ano. Então, isso foi de grande valia para os produtores, incentivando. Tiago, outra questão que a gente está debatendo bastante aqui é a validação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que tem andado a passos lentos, né? Não por culpa de pequenos ou grandes, mas dos estados e do próprio governo. Então, eu acredito que todo mundo tem que ter um CAR, um Cadastro Ambiental Rural. Na faixa de agricultores que você representa, que são os agricultores familiares, se não me engano, esse módulo aí são 4 módulos, não é isso? Fiscais. Como é que está a evolução da validação do CAR para essa categoria de produtores? Boa pergunta. Eu acho que nesse quesito, Valtênis, não temos diferenciação. Não, né? Estão todos todo mundo no mesmo precisando. Está todo mundo esperando realmente que o CAR seja instituído de verdade. Um estado anda mais rápido, outro anda mais lento, e, na verdade, há anos esperamos que se efetive o CAR realmente no Brasil. Será um passo muito importante, tanto para o agricultor familiar quanto para o agricultor convencional. De que forma que você acha que isso poderia ser acelerado, Tiago? Eu tenho falado tanto aqui de mutirão que daqui a pouco eu vou criar aqui uma campanha de mutirão de CAR. Eu acho que os nossos legisladores, as nossas autarquias federais, eu acho que, vou pegar da sua fala, poderíamos fazer um mutirão e colocar nesse grupo de trabalho o que falta para realmente se efetivar isso em todos os estados. Eu acho que todos têm a boa vontade de colocar efetivamente o CAR para funcionar, os agricultores familiares, os agricultores convencionais, de suma importância esse certificado. Então, eu creio que de todos, com as mãos unidas, a gente coloca neste governo esse CAR finalmente para ser um marco temporal aí com essa certificação para todos que esperam ansiosamente. Tiago, para finalizar, você fica à vontade para fazer suas considerações. Deve ter muito agricultor familiar assistindo aqui ao Tiago Lopes, então fique à vontade. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Grupo Bandeirantes, agora no AgroTarde com o senhor, e agradecer a todos aqueles, ao ministro Paulo Teixeira, ao presidente Lula, que se dispuseram a fazer um plano safra que conseguisse abranger ao máximo de agricultores familiares que contemplam 11.326. A Confederação está satisfeita, a gente debruçou desde o início do ano sobre as tratativas com o ministro Paulo Teixeira e hoje viu esse filho nascer, esse filho que foi esperado aí durante 6 meses, veio prematuro, mas vamos sair com as perspectivas boas. A gente espera que os bancos que contenham a carteira, que foram contemplados com parte da carteira do plano safra desse 23-24, consiga pulverizar o mais rápido, porque o nosso produtor, o nosso agricultor familiar espera que esse recurso chegue o mais rápido, para assim produzir mais, conseguir modernizar a nossa frota de mecanização e a nossa logística desses produtos. E assim diminuir o preço do produto que vai à mesa dos nossos consumidores. Eu conversei aqui com o Tiago Lopes, que é vice-presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, sempre à disposição e aberto aqui para você, Tiago. Muito obrigado, Sempre. Tá? Muito obrigado pela oportunidade.